Muito obrigado, caro amigo, pelas suas palavras de introdução. Obrigado, muito especialmente, por ter lembrado esse poema de que eu próprio e a minha mulher tanto gostamos, do grande Alexandre O'Neill. E obrigado também por ter lembrado a minha atuação no âmbito do processo de paz para Angola. Leu em detalhe o meu currículo, mas visto que estamos numa sessão em que se começou por dizer algumas palavras de apresentação, queria dizer-vos que talvez os melhores tempos, ou aqueles que me senti mais gratificado do ponto de vista político, na minha vida política já relativamente longa, foram talvez, e precisamente, os de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Porque foi aí que descobri a África, foi aí que pude dedicar-me de corpo e alma, com grande paixão, àquele continente. Foi aí que percebi como Portugal podia também, em alguns casos, fazer a diferença. E nos vários postos que depois tive a honra de ocupar, nomeadamente no governo português, mas também na Comissão Europeia, procurei sempre salientar a vocação especial da Europa relativamente à África e, em geral, o papel importante que a Europa pode ter no que diz respeito às políticas de cooperação para o desenvolvimento. E esse é o nosso tema de hoje, tema no qual vou entrar, não sem antes querer saudar também a Fundação Gulbenkian, na pessoa do seu presidente, Dr. Artur Santos Silva, que hoje aqui nos acolhe para este importante colóquio, as Conferências de Lisboa, às quais desejo o maior sucesso no presente e no futuro. Vamos então ao nosso tema, perspectivas para o desenvolvimento. Primeira questão, o mundo precisa de crescimento económico, de crescimento sustentável. Uma das conclusões essenciais do G20, que foi precisamente uma resposta à crise financeira e que, entretanto, se estabeleceu como o primeiro fórum económico a nível global, uma das orientações essenciais, dizia, foi precisamente a de lançar as bases para aquilo que chamou um quadro global de crescimento sustentável, Framework for Sustainable Growth. Porque se considerou, e é importante notar este facto, que a melhor resposta à própria crise financeira, para além, obviamente, de outras medidas que se tornaram indispensáveis, estaria, de modo duradouro, no regresso a níveis de desenvolvimento mais importantes, quer nos países diretamente afetados pela crise, quer no mundo de um modo geral. Por isso, o crescimento global da economia é importante não apenas como resposta a necessidades, obviamente, das diferentes economias, mas também de um ponto de vista global, como resposta a possíveis focos de instabilidade financeira e também para responder aos problemas, em alguns casos prementes, de subdesenvolvimento em vastas regiões do mundo. Mas esse crescimento deve ser sustentável, e a palavra sustentável é extremamente importante, por duas razões. Trata-se de afirmar algo que seja económica e financeiramente sustentável, e a crise financeira veio precisamente mostrar, com particular incidência na Europa, que o crescimento assente no endividamento, seja ele um alto nível de endividamento privado ou de endividamento público, não é um crescimento sustentável e pode trazer maiores problemas do que um crescimento mais moderado que não se baseie numa alavancagem tão impressionante como aquela que aconteceu em muitos países, dentro e fora da Europa, do setor financeiro. Mas sustentável também porque se trata de uma política de crescimento que deve respeitar o ambiente, isto é, não agravar os já muito relevantes desequilíbrios ecológicos que pesam sobre o nosso planeta, a começar pelas alterações climáticas. Este planeta é a nossa Terra, não temos outra, e temos o dever de o proteger quando falamos de crescimento. Por isso, desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento sustentáveis. E no mundo, e digo no mundo porque realmente se trata de algo a nível global, porque sendo verdade que as prioridades são naturalmente diferentes, nem todos precisam de crescer o mesmo,
e nem todos têm o mesmo potencial de crescimento, também é verdade que todos precisam de crescimento. Desde logo as economias dos chamados países em vias de desenvolvimento, mas também as chamadas economias emergentes, quer uns, quer outros, precisam absolutamente de níveis elevados de crescimento, sobretudo, mas não só, para responder ao desafio que é a evolução demográfica desses países e a necessidade de encontrar postos de trabalho para todos aqueles milhões e milhões, às vezes dezenas de milhões, e nos países maiores, mesmo centenas de milhões de pessoas que entram em pouco tempo no mercado de trabalho. Mas também é necessário crescimento nos países mais desenvolvidos, nos chamados países industrializados, porque, como aliás a recente crise financeira mostrou, apesar de tudo o que se diz, do declínio da Europa, ou do declínio das economias mais avançadas, a verdade é que elas são ainda o motor essencial da economia global, para além de constituírem o centro nevrálgico do sistema financeiro. A esse respeito, obviamente que foi pelas más razões, mas viu-se que a crise ou crises em países da periferia da Europa, mesmo antes de ter tocado vários, logo no início com a Grécia, antes de ter tocado de maneira tão dramática a Irlanda, Portugal e outros, só a crise tal como foi percebida com a Grécia, ou seja, uma crise de dívida soberana que se juntou à crise financeira, foi o suficiente para passar o quadro regional, o quadro europeu e tornar-se uma verdadeira crise sistémica global. A Europa, a verdade é esta, continua a ser, apesar de todos os críticos, o maior ator económico e comercial a nível global. E a verdade é que, havendo a crise num país da zona euro, embora a crise não tenha sido provocada pelo euro, que continua a ser uma das duas maiores moedas a nível global, e uma moeda que podemos dizer estável, segura e forte, a verdade é que o facto de haver uma crise no âmbito da zona euro punha um problema de confiança na economia nesse continente e contaminou, durante algum tempo, a economia global. E vimos o que foi a dificuldade de se conter essa crise, evitando que ela pudesse generalizar-se e aprofundar-se ainda mais. O crescimento global tem vindo, nos últimos anos, a ser favorecido essencialmente pelas economias emergentes. Em termos relativos, é destas economias, nomeadamente da China, que podemos considerar, sem dúvida, o grande vencedor até agora da chamada globalização, têm sido estas economias que têm dado o maior contributo para o crescimento, embora, mais recentemente, e não apenas por causa do problema do custo do petróleo, se acumulem dúvidas quanto à própria sustentabilidade do crescimento dessas economias. Problemas graves na Rússia, derivados também do conflito geopolítico que a Rússia lançou relativamente à Ucrânia e ao resto da Europa, o que gera um problema de confiança que vai agravar ainda mais a situação naquele país, e já se está a ver que, para além dos efeitos diretos das chamadas medidas restritivas ou sanções, há hoje em dia um problema de confiança na economia russa que naturalmente tenderá a agravar se não houver, entretanto, uma solução política para os problemas políticos da relação da Rússia com os seus vizinhos. Mas temos também crescimentos muito inferiores ao potencial no Brasil, na Índia, na própria África do Sul. Curiosamente, os chamados PVD, os países em vias de desenvolvimento, e mesmo alguns dos menos desenvolvidos, nomeadamente em África, têm vindo a crescer a um ritmo, em alguns casos, bem mais elevado do que as chamadas economias desenvolvidas, nomeadamente a Europa, que está em terreno positivo, não está, ao contrário do que sugerem muitos analistas, em terreno negativo, mas está num terreno positivo, tímido e débil. É por isso que é necessária também aqui especial atenção ao continente africano. Não apenas por ser de nós o continente mais próximo, mais imediato e também por isso o mais natural parceiro, mas também porque é o continente mais jovem e é, na minha opinião, o continente com o maior crescimento potencial. Ao mesmo tempo, sabemos que é um continente no qual coabitam boas notícias e perspectivas positivas, mas também situações de subdesenvolvimento crónico e mesmo tragédias humanitárias.
Por isso, e esta é talvez a primeira questão a lembrar sempre que falamos de políticas de desenvolvimento, há que distinguir, em primeiro lugar, as situações para distinguirmos seguidamente os instrumentos. Não há uma, há sim muitas políticas de ajuda ao desenvolvimento. Aliás, aqui no nosso país, quando se fala de cooperação para o desenvolvimento e quando criámos o Instituto da Cooperação, a seguir ao Instituto da Cooperação Económica e várias estruturas, na realidade falamos de várias coisas diferentes. Falamos de apoio a programas de desenvolvimento económico, social ou também cultural, mas falamos também de apoio financeiro direto, quer ajuda financeira direta aos orçamentos, quer perdão da dívida. Falamos de processos de apoio à cooperação empresarial, que em rigor não é ajuda ao desenvolvimento, mas que podemos colocar num conceito lato de ajuda ao desenvolvimento, processos de cooperação empresarial e de investimento, incluindo o domínio comercial, e falamos também, em casos extremos, na ajuda humanitária, que pode, aliás, configurar casos de ajuda de emergência, ajuda alimentar, apoio a refugiados, etc., nos casos limite. Infelizmente, muita desta ajuda, por causa dos problemas crónicos de subdesenvolvimento, não é apenas uma ajuda de emergência, é uma ajuda que tende a eternizar-se consoante as situações em que se encontram os diferentes países. Por isso, a questão que se nos coloca hoje é esta. O que é que podemos fazer para apoiar globalmente o crescimento, nomeadamente nos países e regiões em vias de desenvolvimento? Para isto, é necessário, na minha opinião, termos um olhar crítico, autocrítico, sobre algumas das nossas políticas de desenvolvimento, o que está bem, mas também o que precisa de ser mudado. Entre parênteses, é verdade que às vezes nós temos uma certa, pelo menos eu sinto isso, eu tenho isso, uma certa restrição em criticar as políticas de desenvolvimento, porque sabemos que há quem sustente hoje que não se deve ajudar economicamente os menos desenvolvidos. Há quem sustente, a meu ver, contra toda a evidência empírica, há quem sustente que só o comércio e só o investimento privado pode responder às necessidades desses países e que o papel da ajuda pública ao desenvolvimento é marginal. Discordo em absoluto disto. E é por isso que tenho, por vezes, alguma, digamos, inibição em criticar as políticas de desenvolvimento tal como elas são configuradas nos nossos países e também na União Europeia no seu conjunto e até em geral. Mas a verdade manda que se diga que há coisas a corrigir nas políticas de desenvolvimento. Mas para além de olharmos criticamente e corrigirmos aquilo que não está bem nestas políticas, é necessário desenvolvermos novas perspectivas para as políticas de desenvolvimento. E estas novas perspectivas têm que atender às mais recentes evoluções. Algumas não são assim já tão recentes, mas são comparativamente recentes quando pensamos a longo prazo. Desde logo, a evolução da globalização, nomeadamente todos os magníficos, e digo magníficos porque podem ser também muito positivos, e são sobretudo positivos, a meu ver, desenvolvimentos na área tecnológica. O que é que isto traz, de novo, ao desenvolvimento, quer como oportunidade, quer como risco? O crescimento das desigualdades, que é um dado essencial hoje, não apenas, por exemplo, na Europa e nos países mais desenvolvidos, onde toda a evidência empírica confirma que a crise aumentou as desigualdades, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, mas também na China. Mas também nas economias emergentes se tem vindo a acentuar um fosso cada vez maior entre a camada superior da população e aqueles que têm muito pouco ou não têm nada. E este, hoje em dia, deve ser reconhecido como um dos maiores desafios, não apenas do ponto de vista social e ético, naturalmente, mas também do ponto de vista da estabilidade política e da pressão acrescida que hoje existe sobre os decisores políticos. E este é o meu ponto seguinte. Um dos novos elementos a considerar quando falamos, seja de que política pública for, é precisamente as novas formas de pressão que há sobre a decisão política, devido nomeadamente a novos tipos de mediatização, que mudaram e muito o cenário de formulação e discussão de políticas. Ainda do ponto de vista económico ou social, o facto de estarmos a assistir, em muitos casos, a um crescimento não acompanhado de suficiente criação de emprego, aquilo que em inglês normalmente se chama jobless growth, em grande medida por causa das transformações tecnológicas. A verdade é que ao mesmo tipo de crescimento, ao mesmo valor de crescimento hoje, não corresponde o mesmo valor de criação de emprego que era usual no passado. Isto põe-nos um desafio enorme, nomeadamente aqui na Europa, mas não só. E também, outro elemento a que se tem vindo a dar cada vez mais atenção,
obviamente, a deterioração do ambiente e especialmente os desafios em termos de alterações climáticas. Por isso, estes novos desenvolvimentos que agora muito sumariamente apontei são desenvolvimentos que nos exigem um repensar das políticas de apoio ao desenvolvimento, tendo, obviamente, em conta estas prioridades e outras que são constantes ou permanentes. A resposta parece-me estar, e hoje em dia penso que está cada vez mais a consolidar-se um consenso neste domínio, não numa política, digamos, específica de desenvolvimento, mas num processo holístico, num processo de conjunto que, por definição, requer a realização de um conjunto de condições. Muitas são as condições, mas parecem-me as mais importantes podermos agrupá-las nas seguintes categorias. Condições políticas e institucionais, primeiro. Condições materiais, mesmo físicas, refiro-me às infraestruturas. E condições culturais no sentido amplo, nomeadamente condições de educação. E para além destas condições que se devem registar em cada um dos países, e em função destas variáveis é que esses países atingirão ou não níveis mais elevados de desenvolvimento, há, obviamente, a dimensão externa de cada um desses países, isto é, por exemplo, o seu grau de abertura ao exterior e como é que a situação regional ou global afeta países. Infelizmente, há casos em que países que estavam a ter sucesso do ponto de vista de crescimento, por complicações a nível regional, tornaram-se aquilo que se chama hoje failed states, estados fracassados. E por isso também não podemos conceber uma política de cooperação ao desenvolvimento isolando o país do seu contexto regional, e nomeadamente do seu grau de abertura ao comércio e ao investimento, mas não só. E é aqui que chegamos àquilo a que eu, para simplificar, chamo a pergunta de Obama. Porquê é que eu chamo a pergunta de Obama? Porque num dos G8 em que participei, foi, salvo erro, o primeiro G8 em que o Presidente Obama participou, naquelas reuniões de outreach com países africanos, o Presidente Obama fez aos líderes africanos esta pergunta desassombrada. Por que razão é que o país de onde vem o meu pai, Quênia, e a Coreia do Sul estavam ao mesmo nível dos anos 60 e hoje em dia há uma tão grande diferença entre a Coreia do Sul e o Quênia? Foi uma pergunta que, obviamente, visava provocar a discussão e uma reação. E é uma pergunta que nós temos sempre, provavelmente não formulada com estes países, mas que temos sempre no espírito. Porquê é que uns países conseguem e outros não? Porquê é que, nos casos, temos sucesso e noutros não? E mesmo entre os países desenvolvidos. Porquê é que, nos casos, as políticas de desenvolvimento e de crescimento têm um sucesso que se traduz na melhoria da prosperidade e no desenvolvimento geral do país e noutros não? Eu penso que as principais variáveis estão claramente identificadas. Essencialmente três de ordem interna: educação, infraestruturas e respeito pelas regras de direito. Sem que estas condições se realizem minimamente, não temos condições para o desenvolvimento sustentável. Sem que haja um nível elevado de educação, é uma das grandes razões do sucesso sul-coreano, o investimento notabilíssimo que aquele país fez na educação. Não apenas promovendo os recursos naturais, os recursos endógenos da Coreia, mas investindo e de procurar os melhores do mundo para formar gente a todos os níveis. Educação, infraestruturas. Sem infraestruturas, obviamente, a economia não funciona, e refiro-me a infraestruturas dos mais diversos domínios, portanto, a transportes, energia, água, essencial em África. É um problema essencial da mortalidade em África infantil e não só, e dos níveis de saúde, é o facto de não haver a distribuição adequada de água potável. Estas são estruturas essenciais, mas também telecomunicações e tecnologias de informação. E respeito pelas regras de direito, que é curioso, não corresponde necessariamente à democracia no sentido político pluralista que nós definimos. Há países onde, infelizmente, não temos ainda regimes democráticos pluralistas, mas onde há, apesar de tudo, a convicção de que no âmbito económico e comercial os contratos são respeitados e em que se pode ter alguma confiança desse ponto de vista do poder político. E há outros que até podem estar aparentemente mais avançados do ponto de vista do seu processo democrático, onde há uma falta de confiança total na justiça e onde, por exemplo, o esbulho
por algumas oligarquias é uma regra. Isso leva, obviamente, a que o investimento estrangeiro se retraia sistematicamente. Portanto, não é coisa tão simples entre democracia e não democracia, é mais complexo do que isso, visto que pode acontecer, em situações transitórias ou híbridas por natureza, que tenhamos situações de respeito pelos princípios da regra de direito, sem estarmos, como obviamente seria desejável, também em regimes democrático-pluralistas, tal como nós os entendemos, e bem, na Europa. Mas estas condições são as condições, eu diria, endógenas para o crescimento. E é nisso que devemos apostar quando queremos ajudar algum país no seu caminho para o desenvolvimento. Ajudá-lo a construir instituições sólidas, que respeitem os princípios da regra de direito, rule of law. Devemos ajudá-lo a criar mais futuro graças ao investimento na educação e devemos, obviamente, contribuir para as infraestruturas sem as quais não pode haver desenvolvimento económico sustentável. Mas há também uma condição externa que é precisamente a de abertura ao comércio. Aí, mais uma vez, é extraordinário ver o que se passou se compararmos a China com outras economias. A China, que não é um sistema político aberto, tem uma economia relativamente aberta. E foi precisamente quando a China começou a abrir-se que começou a aproximar-se daquilo que é o seu real potencial de crescimento, estando agora numa das duas posições mais importantes a nível mundial e, se não houver acidente do ponto de vista chinês, estando a preparar-se para se tornar, num futuro não muito distante, a primeira economia mundial. Aliás, de acordo com algumas estatísticas, em termos de paridade de poder de compra, a China já seria a primeira economia mundial. Penso que é um bocado abusivo dizer isso, mas a verdade é que a China naturalmente poderá ser e virá a ser, salvo acidente do lado chinês, virá a ser a primeira economia mundial, precisamente porque começou a abrir o seu sistema, não foi num sistema de fechamento que conseguiu esse notável progresso económico. Ora, quando falamos, pois, de novas perspectivas, e sem termos a pretensão agora de inventar a roda, referimos-nos a algumas que, aliás, já vêm a ser desenvolvidas há algum tempo. E vou dar apenas alguns exemplos para me concentrar em duas. Uma é o conjunto de novos instrumentos financeiros, que aqui em Portugal muitas vezes se chama parcerias público-privadas. E o termo que se utiliza na Europa muitas vezes é também esse, parcerias público-privadas, mas em termos de investimento o chamado blending. E já lá irei. O segundo instrumento é ajuda para o comércio, Aid for Trade. A União Europeia aqui também é o número 1 mundial. Tem de longe o maior pacote de ajuda à promoção do comércio. Em terceiro lugar, o apoio às integrações regionais. Vendo as integrações regionais como passos para a governação a nível global, ou seja, assentes num conceito de regionalismo aberto, não integrações regionais para fecharem essas regiões aos outros, mas, pelo contrário, como fundamentos para uma governação global, nomeadamente em termos de abertura dos mercados. Aliás, recentemente conseguiu-se, depois de muita controvérsia, concluir APEs, Acordos de Parceria Económica, ou EPAs, Economic Partnership Agreements, com África Ocidental, União Europeia, África Ocidental, África Oriental e África Austral. Alguma coisa que muitos diriam que não viria a acontecer e fez-se. Fez porque, de facto, era a tendência forte que viesse a fazer-se. E, finalmente, entre estas novas perspectivas concretas que quis referir, aquilo a que chamo uma nova perspectiva, que é a perspectiva de analisar na cooperação para o desenvolvimento não apenas aquilo que ganham os países recipientes, mas os países doadores. Perspectiva win-win, por várias razões, que têm a ver também com a emergência de algumas economias. Hoje, quando se fala de crescimento e de ajuda ao desenvolvimento, entende-se que se deve apenas, não apenas ajudar os menos desenvolvidos, aquilo que muitas vezes se chama uma perspectiva assistencialista, mas que se deve também ver o que é que pode de retorno haver para os países mais desenvolvidos, isto por várias razões. Uma delas, talvez para ser até mais conforme com a dignidade dos próprios países que recebem ajuda. Outra razão muito simples é que a crise financeira que tocou os países mais desenvolvidos levou a que fossem mais difíceis algumas escolhas em termos de ajuda ao desenvolvimento. Alguns países vieram a reduzir a ajuda ao desenvolvimento, embora no seu conjunto se possa dizer que a União Europeia conseguiu manter os mesmos níveis, mas alguns baixaram e bastante a sua ajuda ao desenvolvimento, e por isso é necessário mostrar aos eleitores, aos contribuintes eleitores, que o dinheiro que gastam com a ajuda ao desenvolvimento também lhes pode
trazer algum benefício. E já daqui a pouco irei mais em detalhe neste ponto. Ora, todas estas evoluções levam a que se tenha consolidado aquilo a que se pode chamar, embora seja talvez muito grande e eloquente a expressão, mas um novo paradigma na ajuda ao desenvolvimento. Um consenso que está a fazer o seu próprio caminho e que passa por um conceito, ou por um ponto de partida, que mostra que se estão a esbater diferenças ideológicas no que diz respeito à política de apoio ao desenvolvimento. Hoje já não há, como havia, por exemplo, nos anos 80 ou 90, uma luta entre capitalismo e socialismo. Desse ponto de vista, não vejo nenhum praticamente ator relevante que não defenda uma economia de mercado, ainda que haja, obviamente, nuances importantes entre aqueles que defendem a economia de mercado. A opção já não é como foi nos tempos da Guerra Fria, economias socialistas versus economias centralizadas, mas é, isso sim, ainda há uma divisão que eu acho que está em vias e que eu espero venha a ser ultrapassada entre aqueles que sustentam um modelo dito liberal e aqueles que sustentam um modelo dito pós-keynesiano de maior intervencionismo. Os apóstolos do modelo liberal defendendo, sobretudo, o mercado, o livre comércio e o investimento privado, e os apóstolos do pós-keynesianismo defendendo, por definição, uma maior intervenção do setor público, incluindo um papel maior para o investimento público. A questão, como aliás foi muito bem saliente num artigo recente do grande economista pós-desenvolvimento, que é Jeffrey Sachs, a questão é muito simples, é que nós precisamos de ambos. Precisamos de investimento público e de investimento privado. E por isso é necessário, mesmo para a realização dos objetivos de uma economia aberta, é necessário promover o investimento público. E hoje em dia, na era da globalização, o investimento põe-se de uma maneira muito mais sofisticada e muito mais complexa. Se já antes da globalização podíamos ter dúvidas, e com certeza que as tínhamos, quanto à chamada mão invisível, agora, perante este desafio da globalização, é evidente que não pode haver mão invisível, no sentido em que os Estados têm de fazer escolhas conscientes, determinadas e duráveis no tempo, escolhas estratégicas, portanto, quanto ao seu desenvolvimento. Por isso, não basta dizer investimento, e não basta confiar que o investimento privado responda a todas essas procuras. Não. Investimento onde? Investimento em quê? Nós vimos muito investimento que não deu os resultados previstos. Não apenas na ajuda ao desenvolvimento, incluindo na Europa, em termos de fundos estruturais. Por isso, é preciso olhar de forma mais crítica, não apenas quanto à dimensão da despesa, mas quanto à qualidade da despesa. Investir na educação parece fácil de dizer, mas que tipo de educação? Será que todo investimento na educação traz, de facto, um retorno que seja socialmente útil, ou não há algum investimento em educação que merece ser prioridade quando, consoante o país ou a região? Investimento em infraestruturas, sim, mas quais infraestruturas? Eu já vi muitas infraestruturas e dinheiro gasto em infraestruturas que realmente não trouxe nada, ou quase nada. Quando não teve um custo negativo. Porque são infraestruturas que são pagas, mas que depois se torna difícil de sustentar no tempo, em termos de manutenção. Por isso também não é tão fácil dizer investimento em infraestruturas. Temos que ver quais as infraestruturas que fazem sentido, nomeadamente de um ponto de vista económico, mas não só de um ponto de vista económico, de um ponto de vista social e de um ponto de vista regional. Por isso, hoje é necessário sermos mais sofisticados na definição destas prioridades, de investimento, de educação, de infraestruturas, e é aqui, precisamente, se aceitarmos o princípio que devemos juntar o investimento público e privado, que entra o problema do blending. Blending, enfim, podíamos traduzir talvez pela combinação de donativos com empréstimos, grants and loans, também com equity de fontes públicas ou privadas. E este blending é um modo de alavancar o investimento, de maximizar os recursos e de aumentar o impacto da ajuda à cooperação para o desenvolvimento. As necessidades do mundo hoje em dia, nomeadamente dos países em vias de desenvolvimento, são imensas em termos de investimento e é óbvio que o investimento público por si só não chega para essas necessidades. E é necessário combiná-lo com investimento privado. É por isso que, hoje em dia, os donativos, e agora concentro-me rapidamente na União Europeia, porque é aquilo que conheço melhor e no qual estive, obviamente, muito envolvido nos últimos anos, os donativos da União Europeia, os grants, para apoio ao investimento podem ser de vários tipos.
podem ser donativos para investimento a fundo perdido, é o chamado investment grant, podem ser assistência técnica, podem ser equity e capital de risco ou garantias. Há muitos mecanismos agora de repartição de risco, chamados risk sharing mechanisms. E no blending, que tem vindo a crescer por iniciativa da Comissão Europeia, a Comissão coopera com outros parceiros internacionais, nomeadamente parceiros financeiros, por exemplo, o BEI, o Banco Europeu de Investimentos na Europa, mas também o BERD, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento regionais ou nacionais, sendo que há bancos mesmo a nível europeu. Por exemplo, o Banco Alemão para o Desenvolvimento tem um capital superior ao do Banco Europeu de Investimentos e um capital superior ao do Banco Mundial, coisa que pouca gente sabe. O Banco Mundial tem um prestígio, obviamente, totalmente legítimo, muitas vezes indo buscar fundos de programas indicativos nacionais, chamados PIN, ou de programas temáticos. E assim se cria aquilo que nós, no jargão comunitário, chamamos Project Pipelines, que são linhas, digamos, para projetos que podem, quando adequado, ir servir-se de fundos adicionais. No último quadro financeiro de apoio, no último orçamento comunitário, 2007-2013, a Comissão estabeleceu diferentes instrumentos regionais de blending, European Union Regional Blending Facilities. O montante que se investiu foi de 1,6 mil milhões, 1,6 mil milhões em grants, em donativos, de modo a tornar possível um investimento de 40 bilhões, de 40 mil milhões. Vem, pois, o enorme efeito de alavancagem, e isto foi conseguido através de investimento na infraestruturas de energia, transporte e água, para apoio às PMEs, para apoio à criação de emprego e para a ação climática, nomeadamente de mitigação nos países mais afetados. Por exemplo, só em 2013 foram gastos neste instrumento de blending cerca de 400 milhões de euros em donativos, portanto, de fundo perdido, para projetos que, alavancados, se calculam que atinjam 7 mil milhões de euros. E nos programas regionais do novo MFF, Multi-Financial Framework, do novo quadro comunitário de apoio, quadro financeiro plurianual, estão previstos envelopes de 3 bilhões, ou seja, quase o dobro. Se contarmos com a política de vizinhança, na realidade é mais do dobro, é 3,2 bilhões, ou mil milhões. Isto também vem complementado por financiamento vindo dos programas indicativos nacionais, dá, em nossa estimativa, é de 80 mil milhões de euros de alavancagem, portanto, projetos de investimento público ou privado. Neste contexto, os projetos devem, obviamente, ser propostos, sobretudo pelas instituições europeias de financiamento público, quer o BEI, quer o BERD, incluindo, obviamente, os já referidos bancos bilaterais para o desenvolvimento. O princípio base é este. O donativo da União Europeia deve ter um valor acrescentado fundamental. É o tal problema da chamada adicionalidade. Sem esse investimento da União Europeia, esse projeto não pode arrancar, ou, se arrancasse, teria um custo insuportável para o país. Outra área em que este tipo de blending pode ser útil é quando há um risco país ou um risco região muito elevado. E, por isso, esse financiamento pode ser para a mitigação de riscos, mesmo só riscos pressentidos, que podem comprometer o investimento privado em dados países ou regiões. É por isso que temos vindo a desenvolver na Comissão Europeia garantias e instrumentos de risk sharing que podem ter aqui um papel muito relevante. Foi em 2012 que estabelecemos a chamada Plataforma Europeia para o Blending no campo externo, European Union Platform for Blending in External Cooperation, que é uma cooperação que envolve, além da Comissão Europeia, várias direções gerais da Comissão Europeia, o Serviço Europeu de Ação Externa, os institutos, os Estados-membros, as instituições financeiras e o próprio Parlamento Europeu. Uma das críticas que se faz às vezes a este blending é precisamente de ser visto como alternativa ao financiamento tradicional. O Parlamento Europeu, por exemplo, é um bocado crítico disso. O Parlamento Europeu está mais perto do conceito tradicional, com uma preocupação que também pode ser legítima, que é de pensar que este tipo de investimento vai priorizar grandes projetos, projetos com um retorno à vista, projetos mais de conteúdo empresarial e que, por isso, certas áreas tradicionais da ajuda, saúde, educação,
pequenos projetos também são importantes poderem ficar marginalizados. É por isso que é importante, a meu ver, e é o critério que a Comissão se propõe seguir. Sei que amanhã vem aqui o nosso compatriota Fernando Frutuoso Melo, diretor-geral da Cooperação, poderá eventualmente falar-vos disto, é conseguirmos usar estes projetos de blending em projetos que são também de redução da pobreza e de melhoria das condições de vida. Por exemplo, quando estamos a aumentar o acesso das pessoas à energia sustentável, como sabem, é um problema crónico da África, em que grande parte da população não tem ainda acesso à energia elétrica, ou quando estamos a aumentar o acesso da população à água potável, podemos estar a apoiar investimentos que empresarialmente fazem todo o sentido, mas que têm um objetivo económico e social absolutamente relevante, em alguns casos vital, podendo mesmo reduzir a mortalidade infantil ou aumentar, digamos, a esperança de vida. Por isso, a Comissão está agora a preparar um novo quadro, framework, para operações de blending, que vai ter em consideração estas preocupações. É, pois, um instrumento com grande potencial, embora também haja riscos, para além do risco que eu já referi, há o risco de algumas distorções de mercado, há o risco de haver algum favoritivismo na seleção dos projetos, razão pela qual é importante aqui uma responsabilização política da Comissão no seu conjunto e do Comissário para o Desenvolvimento em especial. Mas julgo, para concluir este ponto, que o blending pode ser um instrumento extremamente frutuoso para a nova política de cooperação para o desenvolvimento, se, obviamente, responder a estas preocupações. E assim temos a questão importante também, que é esta. Os países desenvolvidos ganham alguma coisa com a cooperação? No mundo mais interdependente, como aquele que temos hoje, o crescimento dos PVDs, dos países de desenvolvimento, tem um impacto positivo nos outros, incluindo nos países doadores. Mais crescimento traz, com certeza, mais benefícios, não apenas económicos, aos países que recebem ajuda, mas há também, hoje em dia, embora seja relativamente recente, uma análise do impacto da ajuda da União Europeia na própria economia europeia. E há duas razões para isto. Já disse, a mudança do paradigma assistencialista para uma ideia de parceria ou partenariado, mas também a escassez de recursos financeiros que leva a que, hoje em dia, os contribuintes possam ser mais críticos relativamente a dinheiro gasto, passa a expressão, com os outros países mais pobres, sem proveito próprio. É por isso que temos vindo a demonstrar, ou procurar demonstrar, que é uma questão também, para além de solidariedade, para além dos aspectos éticos, morais, de ajuda a quem mais precisa, é também uma questão de auto-interesse esclarecido, enlightened self-interest, talvez se possa dizer em inglês, de auto-interesse esclarecido, ajudar os outros na sua tarefa de desenvolvimento. E, na realidade, há estudos que têm vindo a confirmar isso, ainda que sejam poucos. Os canais através dos quais a ajuda da União Europeia tem impacto na sua própria economia são, essencialmente, o canal dos custos a nível do comércio e o nível de retorno do investimento direto estrangeiro e, de um modo geral, da atividade empresarial dos países desenvolvidos em países terceiros PVDs. Ora, no Reino Unido foi onde se levou mais longe estas simulações. Aliás, curiosamente, o Reino Unido é um dos países que tem aumentado mais significativamente a ajuda ao desenvolvimento e tem feito mesmo numa situação económica também pouco auspiciosa. E as simulações que foram usadas pelo UK National Institute on Global Economic Model, NIGEM, sustentam que, se bem executada, a ajuda europeia ao desenvolvimento traz como resultados bem palpáveis à economia europeia importações mais baratas e em maior volume. Isto pode ser conseguido, nomeadamente, através do Aid for Trade, mais exportações e mais investimento direto estrangeiro e lucros vindos do exterior. As simulações levadas a cabo, mais concretamente, pelo Overseas Development Institute e pelo UK National Institute of Economic and Social Research, partem do pressuposto de que a ajuda da União Europeia pode ser utilizada nos seguintes domínios. Primeiro, redução da dívida. Segundo, consumo. Terceiro, infraestruturas económicas e sociais, através do aumento da capacidade produtiva. E quarto, redução dos custos de comércio. O impacto da ajuda nos dois lados depende do modo como o dinheiro é gasto, da qualidade da despesa.
Ou seja, não é tanto a variável quantidade que explica o resultado, mas sim o modo de investir. Se os fundos utilizados pelos países mais desenvolvidos são só ou são essencialmente para pagar a dívida existente desses países, obviamente o resultado é magro ou inexistente. Se os fundos são só para aumentar o consumo, eles podem dissipar-se rapidamente, embora possam também ter, a curto prazo, um efeito positivo no aumento da procura desses países. E esse aumento da procura, temos visto, é muitas vezes uma forma de promover o investimento interno e também, a médio prazo, de aumentar, portanto, a modernização do país e a própria produtividade. E há também fundos que podem ser gastos, e é obviamente o que recomenda o dito Instituto, e o que recomendam todos os especialistas nesta matéria, é que os fundos sejam gastos em investimento produtivo. Porque isso vai aumentar o estoque de capital disponível nos países recipientes, mas vai ter também um efeito positivo ao nível do output potencial. Os investimentos mais produtivos, porque há investimentos bem mais produtivos do que outros, são aqueles, de acordo com a análise económica feita por este Instituto, em infraestruturas, nomeadamente porque podem trazer benefícios para doadores e recipientes, porque pode aumentar a velocidade de adopção das tecnologias dos países mais desenvolvidos, porque reduz os custos de distribuição dos produtos, quer no mercado interno, quer no mercado externo, e porque, este ponto é muito importante, para além de aumentar o estoque de capital, para além de aumentar o estoque de investimento, normalmente este investimento traduz-se no aumento da produtividade dos países recipientes. É por isso que é tão importante, como já referi, o chamado programa de Aid for Trade. Isto pode aumentar a competitividade e a procura de exportações de países recipientes de ajuda e tal deverá ter um impacto líquido globalmente positivo na procura global. Há muitas maneiras de fazer isto, são complexas, exigem uma análise caso a caso, porque pode haver muitas interações com o conteúdo local, por exemplo, parcerias com empresas locais, contratos de manutenção a longo prazo, plataformas abertas de tecnologia, um dos pontos essenciais que reclamam muitos dos nossos parceiros, dos parceiros da Europa, não apenas países em vias de desenvolvimento, mas também economias emergentes, é que sejamos mais abertos na transferência de tecnologia. Mas pode também ser baseado este modelo em políticas de apoio à exportação. E é curiosamente, isto é um ponto que talvez não suficientemente assinalado, é curiosamente um dos pontos em que algumas economias emergentes que estão a investir nos países em vias de desenvolvimento estão hoje em dia a insistir. Ou seja, utilizando o acesso que os PVDs têm ao nosso mercado, que é um mercado chamado Everything But Arms, portanto, sem cotas e sem tarifas, para os países menos desenvolvidos, está a haver uma deslocalização de capacidades, por exemplo, da China, para esses países, esperando beneficiar, obviamente, do acesso sem restrições que esses países têm no mercado europeu e noutros mercados dos países desenvolvidos. É uma influência e um desenvolvimento curioso e, por isso, também merece estudo quanto aos seus efeitos. Mas no tal estudo que eu já referi, The Effects of European Union Aid on Receiving and Sending Countries, faz-se uma simulação com 50 bilhões e chega-se à conclusão que essa ajuda, feita neste sentido, assumindo que 20% apenas daquela ajuda vai para estes setores, teríamos uma recuperação pelos contribuintes dos países ricos de todo o investimento em cooperação para o desenvolvimento e ainda com um crescimento de 0,1 a 0,2. Bom, isto obviamente são números que têm de ser corrigidos e têm que ser controlados. Depende, obviamente, das formas específicas de blending, mas é, sem dúvida, um motivo interessante. Portanto, desculpem se fui um bocadinho detalhado, mas eu acho que é um dos pontos mais interessantes a ver no futuro imediato em termos de políticas de cooperação. Porque é evidente que não há hoje em dia capacidade financeira em muitos dos nossos países para mecanismos puramente tradicionais de ajuda ao desenvolvimento. Temos de ser mais criativos. A cooperação para o desenvolvimento, aliás, eu gostava de dizer isto quando estava nestas funções, é um artesanato. É um artesanato. Não há uma solução global, uma solução uniforme. Depende de cada país. Exige o amor de um artesão.
exige que se veja cada um dos países, se procure entender a sua sociedade e se procure uma relativa sofisticação da resposta através de soluções pensadas para esse próprio país. Há, sem dúvida, princípios fundamentais, e com certeza que eles já foram e serão discutidos na vossa conferência. Mas eu penso que esta ideia de cooperação como algo de artesanal, no bom sentido da palavra, entendam-me bem, no sentido que cada política de cooperação é como se fosse um objeto específico, a que o seu criador deve dar maior atenção e, por que não dizer, o maior carinho, no tempo, protegendo esse mesmo objeto, eu acho que é um conceito importante e é por isso que é necessário, ao mesmo tempo que se fala hoje de novos e revolucionários instrumentos financeiros, ter isto em mente, que não há uma solução feita, que não há soluções fixas, que não se pode aplicar ou vestir a todos o mesmo fato e que é com essa análise detalhada que podemos fazer promover o desenvolvimento. E aqui esse desenvolvimento, obviamente, é do interesse fundamental dos países recipientes, mas também dos países doadores. Eu espero que, contrariando o discurso negativo e negativista de muitos que querem a Europa a dessolidarizar-se dos países em vias de desenvolvimento, e nomeadamente da África, espero que ganhe a voz daqueles que defendem uma política mais ousada, mais ambiciosa em termos de desenvolvimento. E agradeço muito pela vossa atenção.